Você acompanhou o episódio da Ivete Sangalo, que ela teve uma síncope vasovagal e aí ela caiu, bateu o rosto? É claro que eu não vou poder falar especificamente do caso de Ivete, mas a gente pode aproveitar para entender o que isso nos ensina sobre o nosso sistema nervoso e o nosso nervo vago. Por isso esse nome síncope vasovagal se relaciona com o nosso nervo vago. E o que ele tem a ver com o nosso estado de humor, nossa saúde mental. Mais ou menos no ano de 98, eu tive o prazer de conhecer a Ivete Sangalo, porque a escola de música Clave de Sol, que eu fazia aula de flauta e canto, a gente se apresentou para a Ivete quando ela veio aqui em Itabuna fazer um show, e quando ela chegou de viagem, foi pro hotel, nós estávamos lá para fazer uma surpresa. Aqui tá a foto, eu sou aquela ali segurando a foto autografada por ela. E aí, quando ela passou por mim, ela passou a mão no meu cabelo, e aí eu fiquei um tempão sem querer lavar o cabelo e falando para todo mundo na escola. Mas eu não vou ficar me gabando aqui de que eu conheci Ivete Sangalo, né? Como psicóloga, atendendo na clínica há 10 anos e tendo como grande maioria das pacientes sendo mulheres, eu resolvi fazer esse vídeo relacionando com esse episódio da Ivete, mas minha intenção aqui é de conversar com você, mulher, que talvez se sinta sobrecarregada ou que tem questões emocionais. E nos últimos anos, os estudos de neurociências têm nos mostrado o protagonismo do nervo vago em relação à nossa saúde mental de uma forma geral. Certo? Então, para explicar sobre a síncope vasovagal que aconteceu com Ivete, o que acontece aqui? Naquele momento houve uma queda súbita da pressão arterial e da frequência cardíaca, o que reduziu drasticamente o fluxo de sangue para o cérebro, e aí ela desmaiou. Esse episódio de síncope pode ser causado por diversos fatores, desde a desidratação, o estresse, o calor, alguma dor, alguma emoção muito forte, ficar muito tempo em pé. Então, você sabia que cerca de 1 a cada 3 pessoas vai ter pelo menos um episódio de síncope vasovagal ao longo da vida, e essa é a maior causa de desmaios. Você já teve um episódio como esse, de desmaio, e você suspeita que pode ter sido uma síncope vasovagal? Deixa aqui nos comentários. E vamos entender mais sobre o nervo vago. Quando a gente fala sobre esse nervo, ele tem esse nome vago porque ele vagueia pelo nosso corpo, ele sai do cérebro e interfere em várias funções do nosso corpo, como digestão, regulação de temperatura, frequência cardíaca, sistema imunológico, respiração, mas o que mais nos interessa aqui é que ele interfere na forma como nós respondemos ao estresse. Então ele é responsável pelo nosso equilíbrio interno, levando em consideração esses diversos sistemas do nosso corpo. E quanto mais ele está regulado, maior a nossa capacidade de autorregulação emocional. Já um sistema nervoso sobrecarregado, um nervo vago sobrecarregado, pode levar a uma oscilação entre estado de alerta excessivo, quando a gente fica mais irritável, mais tenso, assim, constantemente. E isso é muito comum, viu? Na clínica psicológica, esse tipo de queixa é muito comum. Ou quedas bruscas de energia, quando a gente fica sem energia, sem interesse nas coisas, com aquele cansaço crônico, também é muito comum. Você se identifica com algum desses sintomas? De forma geral, o que eu estou dizendo aqui é que quando o nosso sistema nervoso fica sobrecarregado, ou seja, diante de muitos desafios na vida, muitas situações em que você tem que ser forte, tem que dar conta. Então, eu estou falando aqui de doenças, seja acontecendo com você ou com pessoas que você ama, o estresse no trabalho, a sobrecarga do dia a dia, da rotina, as dificuldades financeiras. Olha como muita coisa converge para estarmos num estado de sobrevivência, para que nosso corpo precise direcionar energia para dar conta desses desafios. É isso que se traduz quando eu falo sistema nervoso sobrecarregado. Diferente de você se encontrar num estado de, apesar dos desafios que estão aí para todos nós, mas de você se encontrar num estado de maior resiliência, de maior tranquilidade, de se conectar com a sua sabedoria interior, sua regulação emocional. Então, na clínica, eu atendo mulheres que frequentemente chegam com queixas de dores crônicas, ansiedade,
tensão emocional constante, enxaqueca, irritabilidade, sensação de estar sempre no limite. E muitas vezes já passaram por vários profissionais que não encontram causas físicas diretas para tudo aquilo, mas o que estamos vendo ali são sinais desse sistema nervoso sobrecarregado e do nervo vago sobrecarregado. E o corpo reagindo a esse estresse, essas emoções, esses sentimentos que não estão sendo devidamente processados, elaborados. E esses sinais nem sempre aparecem de uma forma abrupta. Pelo contrário, geralmente são sinais sutis que o corpo vai dando ao longo de um tempo e que nós nos acostumamos, infelizmente, a ignorá-los. Então, por exemplo, pequenas tonturas, tensão muscular, algumas dores que são crônicas, dores de cabeça, alterações no sono, dificuldade para dormir geralmente, alterações na alimentação, então às vezes a pessoa come demais ou busca alimentos ultraprocessados ou doces para encontrar aquele alívio emocional através da comida. Se você se identifica com alguns desses sinais, me conta nos comentários. E a questão é que esses sinais, quando se mantêm por muito tempo sem um processamento adequado, podem influenciar processos biológicos mais profundos, inclusive ativando genes associados a doenças mais graves, como o câncer, as doenças autoimunes, a fibromialgia. Então não é uma relação assim simples e direta, mas já sabemos que esse estresse crônico tem um impacto importante na nossa saúde global ao longo dos anos. E é justamente que eu tenho aqui esse canal e que eu atendo as minhas pacientes e que eu criei um curso, onde eu fiz videoaulas e também criei um guia terapêutico buscando ensinar as pessoas o máximo que eu puder sobre como fazer essa regulação emocional, como estar diante dos desafios da vida, tendo mais propriedade sobre o seu sistema nervoso, sobre o seu nervo vago e mais condição de administrar tudo isso e de, através de exercícios tão simples e até gostosos de fazer, conseguir oferecer para o seu sistema nervoso, para o seu organismo, um alívio, um descanso muito necessário. Na verdade, uma reeducação, porque o nosso corpo se acostuma com o estresse e com a sobrecarga ao longo dos anos e a gente vai segurando ali até onde pode e esses sintomas muitas vezes começam a aparecer e normalmente as pessoas não sabem muito o que fazer ou até fazem terapia, aprendem algumas técnicas, mas sem esse entendimento que é muito mais recente, gente. Algumas descobertas das neurociências são muito recentes que comprovam certos conceitos da psicologia ou que fazem cair por terra algumas outras orientações que tínhamos nesse universo da psicologia, sabe? Então, é muito importante aprendermos sobre tudo isso. E talvez o que esse episódio que aconteceu com a Ivete possa nos ensinar, assim como ela mesma nos ensina, a cuidar da nossa saúde mental, ela já falou sobre isso diversas vezes, é de termos esse respeito e esse olhar atento em relação a essa máquina inteligente que é o nosso corpo e que visa sempre a nossa proteção. Essa questão mesmo da síncope, que levou a Ivete a desmaiar, isso serve para que ela ficasse na posição horizontal, para que o sangue pudesse ir com mais facilidade ao cérebro. Então olha que inteligência que tem no nosso corpo, sempre em busca de nos proteger. Só que às vezes essa busca por nos proteger e por dar conta dos nossos desafios na vida pode levar também à exaustão de certos sistemas do nosso organismo e que a gente pode reeducar nosso corpo e a nossa mente também através dos nossos pensamentos a encontrar um equilíbrio maior e uma regulação emocional melhor. O nosso corpo não é separado da nossa história, das nossas emoções e do nosso ritmo de vida. Ele participa de tudo e ele merece que a gente possa dedicar um pouquinho de tempo e de atenção a entender sobre o funcionamento do nosso sistema nervoso e de como ele influencia os nossos comportamentos e as nossas emoções, certo? Os links para os meus materiais estão aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, compartilha com alguém que você tenha lembrado e se inscreve aqui no canal para aprender mais sobre a sua saúde mental. Um abraço!